4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 36. João, capítulo 4, versículos 31 a 36. Diante disso, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos, uns aos outros, interrogavam: Acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós ainda: há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Normalmente, quando falamos na obra de Deus, falamos na evangelização e pensamos nos obstáculos, nós pensamos em obstáculos de ordem exterior. O que atrapalha a evangelização é a dureza dos corações das pessoas lá fora. O que atrapalha a evangelização é a perseguição nos países que perseguem o evangelho, etc. Pensamos nesse tipo de obstáculos. Mas, meus irmãos, os maiores obstáculos à evangelização não são de ordem exterior. Os maiores obstáculos à obra da evangelização estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Os maiores obstáculos à obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo estão aqui dentro. E muitas vezes dentro de nossos corações. E nesse episódio aqui nós vemos alguns desses obstáculos. Aquela pobre mulher, Jesus se compadeceu dela e Jesus estava pregando a ela o Evangelho, mostrando a ela a necessidade dela arrepender-se de seus pecados, né? Jesus estava falando para ela da necessidade da vida eterna, de ter a água da vida. E ela começou a perguntar coisas de religiosidade externa. O que Jesus respondeu para ela? Deus procura adoradores. É interessante que Jesus não disse para ela: olha, Deus quer adoração. Já pararam para pensar nisso aqui? Jesus não disse para ela: olha, Deus quer adoração. O que Jesus disse para ela? Adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, em submissão, com a vida realmente conformada à vontade de Deus. Esses são os adoradores que Deus procura, ou seja, verdadeiros servos. A palavra aqui do grego, que é traduzida como adoração, é latreia. Sabe o que significa latreia? Prostrar-se diante de, ajoelhar-se, como aquelas pessoas que chegavam diante de um rei e diante do rei ajoelhavam-se com esse ato dizendo: eu me submeto
ao Senhor. O Senhor tem todo o poder sobre a minha vida. No hebraico também, adoração é o mesmo termo, rissahauá, prostrar-se diante de. Por isso que Jesus falou, Deus é Espírito e procura adoradores, esses que se submetam realmente a Deus. Jesus estava ensinando àquela mulher que ela precisava se arrepender e entregar a direção da sua vida a Deus. E aquela mulher começou a dizer a Jesus, quando vier o Messias, ele nos ensinará a respeito dessas coisas. E o que Jesus respondeu para aquela mulher? Sou eu que falo contigo. Jesus queria que aquela mulher colocasse a sua fé nele. O Messias, o Salvador prometido, era ele. Jesus estava evangelizando aquela pobre mulher com a vida toda complicada, com a vida toda destroçada. E o que os discípulos estavam preocupados? A barriga estava roncando, a barriga estava vazia, estava passando da hora de comer. E eles estavam preocupados era com isso. E estavam incomodados, porque pegava mal eles comerem sem esperar o mestre. Tinham que esperar o mestre. Ia ficar chato. Né? Eles começarem a comer sem esperar por Jesus, estavam lá incomodados. Por que Jesus tanto conversa com essa mulher, ainda por cima, essa mulher samaritana? Meus irmãos, esse é um grande obstáculo à evangelização. Dentro de nós, essa história se repete hoje. É o egocentrismo. Nós não ligamos para os outros, nós ligamos para nós. Essa é a verdade. Em primeiro lugar, estou eu. Em primeiro lugar, estão as minhas necessidades. Eu, em primeiro lugar. Era o que estava acontecendo com aqueles discípulos de Jesus. E muitas vezes acontece conosco hoje também. Deixamos de realizar a obra de Deus, deixamos de falar de Jesus, deixamos de evangelizar muitas vezes, porque estamos mais preocupados com nós mesmos e com as nossas próprias necessidades. Domingo que vem tem distribuição de folhetos evangelísticos de tarde. Esse negócio... Estou cansado, trabalho muito a semana inteira. Trabalho demais a semana inteira. E sabe uma coisa? Aí a gente começa a querer inventar justificativas, né, para esse tipo de atitude nossa. E sabe uma coisa? Agora de distribuir folheto, isso não adianta, não. Esse negócio está ultrapassado, isso não funciona. Nunca vi ninguém se converter, se batizar. Por causa de distribuição de folheto, eu já vi vários. E na nossa igreja tem pelo menos um. Não vou dizer o nome porque não pedi autorização para dizer. Mas na nossa igreja tem pelo menos um, que é fruto de distribuição de folhetos. Né? Olha... Sábado, dia tal, projeto evangelístico Jesus na praia. Pingo de gato pingados, lá na praia, com violãozinho. Para que eu vou para isso? Estou cansado. Trabalho a semana inteira. Não sei o quê. Aí começamos a inventar um monte de desculpa, um monte de coisa. Né? Preciso de tempo também para ficar com a minha família. Leva a tua família para lá. Fica com a tua família lá. Né? Estou cansado, eu ouço tanto isso, estou cansado. Alguns que têm coragem chegam a dizer isso, estou cansado.
Não vou, não. E tantas coisas. Às vezes alguém à nossa frente, oportunidade para falar do Evangelho. E eu não falo, porque estou muito apressado, cuidando da minha vida, cuidando dos meus problemas, cuidando das minhas necessidades pessoais. Esse é o maior obstáculo à evangelização. Não é o obstáculo da falta de tempo, não é o obstáculo da incredulidade lá fora, não é o obstáculo de hoje sermos ideologicamente perseguidos, mal vistos. Não são esses os obstáculos, não. Os maiores obstáculos estão aqui dentro. E nós, se queremos realmente levar vidas preciosas a Jesus, nós precisamos vencer esse tipo de obstáculo. E às vezes Deus nos dá assim uns puxõezinhos de orelhas para a gente ver que a gente precisa, como dizem lá no interior, largar a mão disso, né? Às vezes alguém chega na rua e o Espírito Santo dá uma catucada na gente e a gente termina falando do Evangelho. Alguém, às vezes, que de repente veio pedir um dinheirinho para a gente, aí o Espírito Santo catuca, vai e fala e tal. A gente fala do Evangelho e pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus e aquela pessoa, sim. Quer orar comigo? Sim. E a gente chega, às vezes, fica até meio constrangido. Por que eu não falo mais de Jesus? Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um colega de escola, de repente dá aquele estalo na gente, a gente fala do Evangelho para ele, fala de Jesus, e ele, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, fala mais. E a gente fica assim, até sem graça, puxa, por que eu não faço mais isso? Realmente, por que não fazemos mais? Por que não falamos mais de Jesus como deveríamos falar? Por causa disso, meus irmãos. Nós precisamos nos livrar desse obstáculo que está dentro de nós mesmos. E como nós fazemos isso? Nós vamos ver aqui no próprio exemplo de Jesus. Para vencer esses obstáculos internos à evangelização, em primeiro lugar, precisamos ter visão da urgência dessa obra de evangelização. Jesus quis ensinar isso aos discípulos, aqui no versículo 35. Ele citou um provérbio, um dito popular que havia lá entre os judeus. Olha, vocês não dizem que ainda há 3 meses antes da colheita? Era um ditado deles, né? Quando alguém estava muito apressadinho, muito, com alguma coisa, muito apressado e tal, calma, ainda faltam 3 meses, 4, desculpa, tirei 1, estou apressadinho, Ainda faltam 4 meses para a colheita. Ainda faltam 4 meses para a colheita, calma, não precisa essa pressa. Aqui no Brasil, antigamente, tinha um ditado, calma que o Brasil é nosso. Esse ditado acabou, acho que descobriram que o Brasil não é nosso, Acho que descobriram que o Brasil é daquela turma de Brasília, do Palácio das Laranjeiras, etc. Precisamos recuperar o Brasil para nós. Bom, mas isso é outra conversa, outro dia a gente conversa sobre isso. Aí o pessoal dizia para a gente assim, quando a gente estava muito apressadinho, calma que o Brasil é nosso. Era mais ou menos isso o ditado lá dos judeus. Calma que faltam ainda 4 meses para a colheita, devagar, não precisa essa pressa. Jesus está dizendo, olha, no caso do reino de Deus, nesse nosso caso, nessa nossa situação aqui que nós estamos vivendo agora, que eu estou evangelizando essa mulher, há urgência. Esse ditado não se aplica. Nesse caso aqui de nós pregando o reino de Deus ao povo de Israel, aqui aos judeus, esse ditado não se aplica. Eu digo a vocês,
olhem para os campos que já estão brancos para colheita, né? O trigal já com trigo, né? Que não sei quem já viu o trigo quando começa a surgir, ele é verdinho, né? Depois, quando está na hora da colheita, ele já está clareado, assim, já está clarinho, realmente quase branco. Aí o campo fica assim, todo clarinho, todo branquinho, né? Jesus estava dizendo isso. Olha, esse ditado está errado, gente. A obra é urgente. Tem urgência. Tem urgência. Não dá para ficar colocando as necessidades pessoais em primeiro lugar, não. A obra é urgente. Por quê? Por que Jesus falou aquilo? Que a obra é urgente. A gente pode pegar a analogia que ele fez também com o campo pronto para a colheita. Se não colhe na hora certa, o que acontece? Perde a colheita. Se não colhe na hora certa, na hora que o fruto está pronto, que o legume, que o cereal está pronto para colher, deixa passar do ponto, perde a colheita. Quando eu estava lá em Taubaté, tinha muita plantação de caqui. Aí, uma vez, um irmão lá da nossa igreja, que tomava conta de uma plantação, convidou a mim e mais 2 amigos para nós irmos na plantação que ele tomava conta e comermos à vontade os caquis, porque o dono da plantação não tinha mandado fazer colheita. E os caquis iam tudo se perder. Então ele estava levando gente lá para comer caqui. Ah, que maravilha, né? Pegar o caqui assim no pé, aquele monte de caqui madurinho, prontinho, passar assim na torneira. Aquele dia nem almocei, foi só caqui, né? Porque ia se perder tudinho. Então ele estava levando gente lá para comer os caquis. Se perde, se estraga. Se não colhe, perde tudo. E Jesus estava querendo mostrar isso. Era a hora da colheita. Se não colher, perde tudo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. E a palavra de Deus diz que quem morre sem Jesus está condenado ao sofrimento. A Bíblia deixa muito claro que quem nos dá perdão para os pecados, salvação, vida eterna com Deus, é Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos, quando nós colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, o único Salvador. Há urgência. Os campos estão brancos para a ceifa. Se Jesus não falasse com aquela mulher, ela ia continuar vivendo uma vida infeliz, sem paz no coração, ia continuar vivendo essa vida, iria morrer mais tarde, iria partir para a eternidade, condenada ao sofrimento eterno. Jesus não perdia a oportunidade, nós vemos aqui no Evangelho, de falar às pessoas ou de falar às multidões. Ele não perdia a oportunidade. Então ele mostrou isso para os discípulos. A obra é urgente, está na hora da colheita. Se nós não fizermos a obra, se nós não pregarmos o Evangelho, as pessoas vão se perder. Nós precisamos sair e pregar o Evangelho às pessoas. A outra coisa que Jesus ensinou para eles foi o que é realmente prioridade. Não são as minhas necessidades imediatas. Existe necessidade imediata, existe necessidade tão legítima como a de alimentar-se. Pode faltar tudo, mas sem comida e sem água,
o que acontece com a gente? Sem comida e sem água. Ah, pastor, fique elegante. No começo até vai ficando elegante, mas depois o que acontece? Desnutrido, e depois de desnutrido, se continuar sem comer, morre. Não é? Alimentar-se é necessidade legítima. Mas Jesus mostrou ali para os discípulos que existia uma necessidade maior, que era realmente a prioridade. Qual era essa prioridade? Vejam aqui o que Jesus disse no versículo 34. A minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus deixou bem claro que a verdadeira prioridade não era nem comer, que acima daquela necessidade estava uma prioridade maior, que é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus e fazer a obra de Deus. Essa é a verdadeira prioridade. Essa é que é a verdadeira prioridade. Jesus falou, a prioridade agora não é comer. A prioridade agora é pregar. A prioridade agora é eu falar do reino de Deus, eu falar de mim mesmo como Salvador a essa mulher. Essa é a prioridade agora. A nossa prioridade agora é fazer a vontade de Deus, fazer a obra dele, acima mesmo de comer. Meus irmãos, muitas vezes nós não evangelizamos porque não priorizamos a vontade de Deus. Não priorizamos a nossa missão. E aí ficamos envolvidos, como já falei, ficamos envolvidos com o que nós julgamos ser as nossas necessidades. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, minha família precisa disso, minha família... Precisa sim, não vou negar não. Mas Jesus deixou muito claro que acima disso está o quê? Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. É lógico que nós não vamos negligenciar os nossos. Tem gente que abandona o cuidado da família, e diz, estou fazendo a obra de Deus. Eu conheci até um homem que abandonou a esposa, os filhos, e disse que foi porque recebeu uma revelação. Um outro irmão da igreja disse que era profeta, disse que recebeu uma revelação que aquele outro irmão deveria deixar tudo e partir pelo Brasil pregando o evangelho. E esse irmão acreditou e foi mesmo. E largou lá a família dele, abandonou, deixou. Não é isso que Jesus está dizendo também. Porque o próprio Senhor Jesus censurou escribas e fariseus que davam escrupulosamente o dízimo de tudo, até do tempero da comida, mas abandonavam os pais idosos. E Jesus falou para eles, fazei isto sim, ou seja, o dízimo escrupuloso, mas também aquilo, ou seja, cuidar dos pais. Mas a prioridade, meus irmãos, é pregar o Evangelho. A prioridade é fazer a obra do reino de Deus. E quem disse que pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, vai atrapalhar a gente de cuidar da própria vida? E quem disse que pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, vai atrapalhar a gente de cuidar da família? De maneira alguma. Porque onde nós estivermos, nós podemos e devemos falar de Jesus. É prioridade, está acima de tudo.
Onde nós estivermos, situação que nós estivermos, as oportunidades estão lá para nós testemunharmos Jesus, para nós falarmos de Jesus. Basta abrir a boca. Basta abrir a boca. Né? Então, meus irmãos, outra coisa para nós acabarmos com esse tipo de atitude imobilista e egocêntrica é essa consciência da verdadeira prioridade, que é fazer a obra do Pai, que é fazer a vontade do Pai. E, por fim, irmãos, a compaixão. Aquela mulher, coitada, ela tinha uma vida destroçada, porque Jesus falou para ela: vai, busca o teu marido, traz ele para ouvir aqui também as coisas que eu estou dizendo. E aquela mulher falou o que para Jesus? O que ela respondeu? Não tenho. O que Jesus respondeu para ela? Disseste o bem. Já tiveste 5, e agora o que tens não é teu marido. Olha só, como devia ser a vida daquela mulher. Já havia sido repudiada por 5 homens. Ela devia ser uma mulher bonita, né? Porque casou 5 vezes. Conseguiu casar 5 vezes. Devia ser uma mulher bonita, sim. Mas ela devia ter uma personalidade, um temperamento difícil, não é? Porque 5 vezes foi repudiado. O costume dos judeus, quando Jesus falou que era por causa da dureza do coração deles. Né? O marido achava que o casamento não estava indo bem e tal, ele fazia a carta de divórcio, ia diante dos anciãos da cidade com a mulher, dizia para ela 3 vezes: eu a repudio, eu a repudio, eu a repudio, diante daqueles anciãos da cidade, entregava para ela a carta de divórcio. Pronto, que divórcio fácil, né? Sem burocracia, sem cartório, sem nada, entregava para ela a cartinha de divórcio. Coitada daquela mulher, 5 vezes. 5 vezes repudiada. Via ser uma mulher bonita, porém difícil de conviver com ela. Vida destroçada. E agora ela não estava casada, ela tinha o quê? Como diríamos hoje, Jesus falou: disseste bem, você agora não está casada, você tem aí um relacionamento, né? Como hoje a gente diria isso, né? Antigamente teria outras palavras mais fortes e verdadeiras para dizer que tipo de rolo era esse, né? Hoje se diz um relacionamento. Um relacionamento, está tudo bem. Hoje vale tudo, né? E a gente vê que naquela época esse tipo de coisa já existia também. E ela não tinha um marido, ela agora estava se relacionando com um homem que não era marido dela. Uma vida destroçada. Hoje as feministas dizem uma vida livre. Feminismo hoje não tem mais nada a ver com o feminismo de antigamente, que defendia direito de voto, direito de salário igual, etc. Né? Feminismo de hoje não tem mais nada a ver com isso. O feminismo de hoje defende direito de aborto livre, indiscriminado, defende a ideologia de gênero, defende o sexo livre. São hoje as principais bandeiras do feminismo, né? Hoje as feministas olhariam para aquela mulher nessa situação e diriam: não, é uma mulher livre. Não, uma mulher infeliz, coitada. Não conseguia se relacionar, ter um relacionamento, um casamento duradouro. Não conseguia estabelecer uma família. Solitária, angustiada. Muito provavelmente, a sua dificuldade de relacionamento vinha
de seus problemas interiores, quem sabe até de traumas do passado, né? Então, uma mulher infeliz, sem paz interior. Jesus olhou para ela e teve o quê? Compaixão. Compaixão. E por isso Jesus parou para falar do Evangelho para ela. Embora fosse hora de comer. Nós precisamos ter essa compaixão, irmãos. Uma vez eu vi uma entrevista do grande evangelista Billy Graham, que morreu há alguns meses, e ele dizia que o que o movia a pregar é que ele olhava as pessoas por inteiro. Ele olhava as pessoas com os seus problemas. Olhava para as pessoas com os seus problemas. Será que nós temos essa capacidade? Jesus olhou para Jerusalém e o que ele fez? Chorou. Ele lamentou que eram como ovelhas sem pastor. E ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos, protegidos sob suas asas. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa capacidade, esse sentimento de olhar para as pessoas, se compadecer delas. Quantas pessoas sem direção na vida, desorientadas, quantas pessoas sem paz dentro de si, quantas pessoas aparentemente prósperas e carregando dúvidas, inquietações, angústias terríveis dentro de si. E, acima de tudo, multidões e multidões caminhando para uma eternidade de sofrimento longe de Deus. Nós precisamos ter essa compaixão que supera o nosso egocentrismo. Nós precisamos ter essa compaixão que nos leva a falar de Jesus, testemunhar de Cristo para as pessoas. Eu não acredito nessa evangelização de números. Vamos estabelecer uma meta no fim do ano, de termos distribuído 500 mil folhetos, termos distribuído 5 mil Bíblias, termos batizado 2.000 pessoas. Não acredito nesse tipo de evangelização, não. Evangelização fria, que só pensa em números. Eu acredito na evangelização que é movida pela compaixão. A mesma compaixão que Jesus tinha dos pecadores, a mesma compaixão que Jesus teve por aquela mulher, a compaixão que o levava a pregar o Evangelho, a compaixão que o levou a morrer na cruz por nós. Não é? Nós costumamos cantar aquele hino que é como se fosse Jesus falando a nós: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Isso é uma questão verdadeira. A pergunta que cada um deve fazer a si próprio. Jesus quer a salvação dos perdidos. O que eu estou fazendo por isso? Eu preciso ter essa consciência da urgência da obra. Eu preciso ter essa consciência da verdadeira prioridade, que é fazer a vontade do Pai, que é pregar o Evangelho. E eu preciso ser movido por essa compaixão. E precisamos orar, pedir a Deus, sinceramente, que Ele coloque essa compaixão em nossos corações. Deus nos ajude, irmãos, a termos essa
consciência e essa compaixão. Amém. Vamos